mais um episódio da Biblioteca de Beatrice, disponível no YouTube e Spotify. São contos de mistério extraídos de um livro de romance policial escrito por Agatha Christie, a Rainha dos Mistérios. Se você continuou até aqui e está interessado nesses 13 enigmas, eu vou te dar uma introdução do que se trata esse livro. Numa terça-feira à noite, um grupo de amigos junta-se na casa de uma senhora chamada Miss Marple. Debatem um tema que os fascina, crimes por resolver. E assim nasce o Clube das Terças-Feiras, a ocasião perfeita para cada um deles apresentar um mistério do qual apenas o próprio sabe a solução. Caberá a todos os outros desvendar os sucessivos enigmas. Na pacata aldeia de St. Mary Mead, as noites passam a ser dedicadas ao crime. E quem é Miss Marple? É uma detetive? Quem é ela? Miss Marple é uma velhinha solteirona que vive nessa vila, nessa aldeia de St. Mary Mead, uma pequena aldeia inglesa. Embora não pareça, ela é muito observadora e está sempre alerta. O seu sucesso como detetive amadora advém do seu instinto, experiência e conhecimento da natureza humana. Por causa disso, espera sempre o pior das pessoas e, frequentemente, com razão. Enigma 1. O Clube das Noites de Terça-feira. Mistérios por resolver. Raymond West expeliu uma nuvem de fumo e repetiu as palavras com uma espécie de deliberado e consciente prazer. Mistérios por resolver. Olhou à sua volta com satisfação. A sala era antiga, com grandes barrotes negros que cruzavam o teto, e encontrava-se decorada com mobília de qualidade e condizente. Daí o olhar aprovador de Raymond West. Era escritor e gostava de um ambiente perfeito. A casa da tia Jane sempre lhe agradara. Considerava o cenário ideal para a personalidade dela. Olhou para o outro lado da sala, junto à lareira, onde ela estava sentada, muito direita, na grande poltrona de orelhas. Miss Marple envergava um vestido negro de brocado, muito justo na cintura. Na frente do corpete fora aplicada uma cascata de renda de malinas. Tinha calçado mitênis de renda preta e uma touca também de renda preta protegia os seus sedosos cabelos brancos. Tricotava, algo branco, macio e fofo. Os olhos de um azul pálido, bondosos e amáveis, perscrutaram o sobrinho e os convidados deste com bonomia. Detiveram-se primeiro no próprio Raymond, consciente do seu charme sofisticado de seguida, em Joyce Lempriere, a artista, com o cabelo preto cortado curto e os estranhos olhos cor de avelã esverdeada. Depois, visaram-se para o homem de aspecto mundano, Sir Henry Clittering. Havia mais 2 pessoas na sala, Dr. Pender, o pastor idoso da paróquia, e Mr. Bretterick, advogado, um homenzinho seco que olhava por cima dos óculos e não através deles. Miss Marple dedicou um breve momento de atenção a cada uma dessas pessoas e depois regressou ao seu tricô com um breve sorriso a bailar-lhe nos lábios. Mr. Bretterick deu a tossidela seca com que geralmente precedia suas observações. Que diz, Raymond? Mistérios por resolver? Ah, a que propósito vem isso? Nada de concreto, respondeu Joyce Lempriere. Raymond gosta apenas do som das palavras e de se ouvir ao pronunciá-las. Raymond West lançou-lhe um olhar de censura, e ela tirou a cabeça para trás e riu com gosto. Ele é um impostor, não é, Miss Marple? Inquiriu. Tenho a certeza de que sabe que ele é. Miss Marple sorriu-lhe amavelmente, mas não respondeu. A própria vida é um mistério por resolver,
sentenciou o pastor num tom grave. Raymond endireitou-se na cadeira e atirou o cigarro para o fogo com um gesto impulsivo. Não era isso que me referia. Não estava a falar em termos filosóficos, disse. Pensava em fatos reais, simples e prosaicos, coisas que sucederam e nunca ninguém soube explicar. Sei perfeitamente a que te referes, meu querido, disse Miss Marple. Por exemplo, Mrs. Carruthers teve uma experiência muito bizarra ontem de manhã. Comprou 2 caixas de camarões selecionados no Elliot. Foi a mais 2 lojas e quando chegou a casa, descobriu que não levava os camarões. Regressou às 2 lojas onde tinha estado, mas os camarões não apareceram. Ora, isto parece-me extraordinário. De fato, essa história é muito estranha, disse Sir Henry Clittering num tom sério. É claro que há várias explicações possíveis, disse Miss Marple, as faces tingindo-se-lhe de uma cor rosa mais vivo, do entusiasmo. Por exemplo, outra pessoa... Minha querida tia, interrompeu Raymond West, algo divertido. Não me referi a esse tipo de incidente local. Estava a pensar em assassinos e desaparecimentos, o tipo de coisa sobre a qual Sir Henry nos poderia entreter um bom pedaço se quisesse. Mas eu nunca falo do meu trabalho, protestou Sir Henry com modéstia. Não, nunca o faço. Não, nunca o faço. Sir Henry tinha sido até recentemente um alto funcionário da Scotland Yard. Suponho que haja imensos assassinatos que a polícia nunca conseguiu esclarecer, disse Joyce Lampriere. Creio que tal se trata de um fato reconhecido, afirmou Mr. Patrick. Pergunto-me, começou Raymond West, que tipo de inteligência será realmente mais bem-sucedida a solucionar mistérios? Pensa-se sempre que a falta de imaginação deve constituir um sério obstáculo para o detetive médio da polícia. Esse é o ponto de vista do leigo, contrapôs secamente Sir Henry. Precisa mesmo de uma boa ajuda, disse Joyce sorrindo, uma vez que a psicologia e a imaginação são o domínio do escritor. Fez uma vênia irônica a Raymond, mas este permaneceu sério. A arte da escrita permite-nos o conhecimento da natureza humana, afirmou ele com gravidade. O escritor descobre, porventura, detalhes que escapavam à maior parte das pessoas. Eu sei, querido, disse Miss Marple, que os teus livros são muito argutos, mas pensas que as pessoas são efetivamente tão desagradáveis como as fazes parecer? O que quero dizer, declarou Miss Marple, franzindo ligeiramente o sobrolho para contar as malhas do tricô, é que muitas pessoas não se parecem ser nem boas nem más, mas simplesmente sábias, muito idiotas. Mr. Patrick fez ouvir de novo a sua tossezinha seca. Não te parece, Raymond, disse ele, que atribuis demasiado peso à imaginação? A imaginação é uma coisa muito perigosa e nós, advogados, sabemos-lo demasiado bem. Ser capaz de analisar as provas com imparcialidade e considerar os fatos como tal parece-me ser o único método lógico de chegar à verdade. Devo acrescentar que, segundo a minha experiência, é o único que é bem-sucedido. Ora, exclamou Joyce, lançando para trás o cabelo preto num gesto de indignação. Aposto que eu conseguia levar a melhor sobre todos neste jogo. Não sou apenas uma mulher, e digam o que disserem, as mulheres possuem uma intuição que é negada aos homens. Sou também uma artista. Vejo coisas que vocês não veem. Além do mais, como artista, já privei com todos os tipos e classes de pessoas. Conheço a vida de uma forma que aqui a nossa querida Miss Marple não pode conhecer. Isso não sei, minha querida, contrapôs Miss Marple. Às vezes acontecem coisas muito dolorosas e terríveis nas aldeias. Permitem-me? Perguntou o Dr. Pender sorrindo. Bem sei que hoje em dia está na moda desacreditar o clero, mas nós ouvimos coisas
conhecemos aquela face do caráter humano que se apresenta como um livro fechado ao mundo exterior. Pois bem, disse Joyce, parece-me que constituímos um grupo bastante representativo. E se formássemos um clube? Que dia hoje? Terça-feira? Podemos chamar-lhe Clube das Noites de Terça-feira. Reunimos-nos todas as semanas e cada membro terá de propor um enigma, um mistério que conheça pessoalmente e que para o qual saiba, evidentemente, a sua solução. Vejamos quantos somos. 1, 2, 3, 4, 5. Tínhamos de ser 6. Esqueceu-se de mim, querida, disse Miss Marple com um sorriso radiante. Joyce ficou ligeiramente surpreendida, mas conseguiu disfarçar de imediato. Oh, mas isso é maravilhoso, Miss Marple, disse ela. Não pensei que quisesse participar disso. Penso até que será muito interessante, redarguiu Miss Marple, especialmente com tantos cavalheiros inteligentes presentes. Receio não ser eu própria inteligente, mas ter vivido todos esses anos em St. Mary Mead fez-me conhecer a natureza humana. Quem começa? Quis saber Joyce. Creio que não há dúvidas quanto a isso, respondeu o Dr. Pender. Tendo nós a grande fortuna de nos encontrarmos na presença de um homem tão distinto como Sir Henry. Deixou a frase inacabada, fazendo uma vênia cortês na direção de Sir Henry. Ele permaneceu em silêncio durante uns momentos, por fim suspirou, cruzou novamente as pernas e começou. É-me um pouco difícil selecionar exatamente o tipo de história que se pretende, mas por acaso, creio conhecer um caso que talvez cumpra convenientemente os requisitos. É possível que tenham visto alguma referência a este caso nos jornais de há cerca de um ano. Naquela altura foi arquivado como um caso por resolver, mas, por casualidade, a solução chegou-me às mãos há poucos dias. Os fatos são muito simples. 3 pessoas jantam juntas. O jantar consiste, entre outras coisas, em lagosta em conserva. Mais tarde ainda nessa noite, as 3 sentem-se indispostas e chama-se um médico com urgência. 2 das pessoas restabelecem-se. A terceira morre. Ah, fez Raymond em um tom aprovador. Como disse, os fatos eram muito simples. A morte foi atribuída à intoxicação com pitomaína. Passou-se a certidão de óbito em concordância e a vítima foi a enterrar. Mas as coisas não se ficaram por aí. Miss Marple assentiu. Suponho que surgiram rumores, disse ela. Geralmente é o que acontece. E agora devo descrever os atores deste pequeno drama. Ao marido e à mulher chamarei Mr. e Mrs. Jones, e a dama de companhia da mulher, Miss Clark. Mr. Jones era caixeiro viajante de uma empresa de produtos farmacêuticos. Era um homem bem parecido, num estilo vulgar e espalhafatoso, com cerca de 50 anos. A mulher era uma senhora bastante banal, com cerca de 45 anos. A dama de companhia, Miss Clark, era uma mulher de 60 anos, robusta e alegre, com um rosto sorridente e rubicundo. Nenhum deles disse-ia muito interessante. Ora, as complicações começaram de uma forma muito curiosa. Na noite anterior, Mr. Jones ficara instalado num pequeno hotel, frequentado por caixeiros viajantes em Birmingham. Acontece que o papel mata-borrão tinha sido substituído naquele mesmo dia, e a empregada de limpeza, não tendo, segundo tudo indica, nada melhor para fazer, entreteve-se a examinar o mata-borrão ao espelho. Logo a seguida, Mr. Jones teve escrito uma carta. Poucos dias depois, veio nos jornais o relato da morte de Mrs. Jones, em consequência da ingestão de lagosta em mau estado. E a empregada de limpeza contou às suas colegas as palavras que decifrara no papel mata-borrão. Ei-las. Inteiramente dependente da minha mulher. Reticências. Quando ela morrer, farei. Reticências. Centenas e milhares. Reticências. Devem estar recordados de que pouco tempo antes,
Se der um caso em que a mulher for envenenada pelo marido, não foi preciso muito para estimular a imaginação das criadas. Mr. Jones planejava livrar-se da mulher e herdar centenas de milhares de libras. Sucedeu que uma das criadas tinha parentes que viviam na pequena vila onde residiam os Jones. Escreveu-lhes e eles responderam. Parecia que Mr. Jones tinha se mostrado muito atencioso para com a filha do médico da terra, uma mulher jovem e atraente de 33 anos, o que suscitou um escândalo. Dirigiram-se petições ao ministro do Interior. Choveram cartas anônimas na Scotland Yard, acusando Mr. Jones de ter assassinado a mulher. Devo dizer que, em momento algum, suspeitamos que se tratasse de algo mais de que falatório e bisbilhotice, típicos de aldeia. Ainda assim, com vista a tranquilizar a opinião pública, ordenou-se a exumação do cadáver. Foi um desses casos de superstição popular que, não se baseando em nada de sólido, se revelou surpreendentemente justificada. Na sequência da autópsia, encontrou-se arsênico suficiente no cadáver para se afirmar sem dúvida que a defunta senhora morrera envenenada por esta substância. Cabia a Scotland Yard, trabalhando conjuntamente com as autoridades locais, provar como e por quem tinha sido administrado o arsênico. "Ah", fez Joyce, "gosto disso. Isto é a sério." Naturalmente, as suspeitas recaíram no marido. Ele beneficiara com a morte da mulher. Não ao ponto de lucrar centenas de milhares de libras, como tinha romanticamente imaginado a empregada de limpeza do hotel, mas ainda assim herdando a quantia nada desprezível de 8.000 libras. Ele não possuía dinheiro seu, à parte o que ganhava, e era um homem de hábitos algo esbanjadores e que gostava da companhia feminina. Investigamos tão discretamente quanto possível as suas relações com a filha do médico, mas embora fosse claro que em tempos existira uma forte amizade entre ambos, assistira-se a uma ruptura brusca 2 meses antes e não parecia ter havido contato desde então. O próprio médico, um cavalheiro idoso de caráter íntegro e seguro, ficou aturdido com o resultado da autópsia. Tinham-no chamado por volta da meia-noite e encontrara as 3 pessoas intoxicadas. Apercebeu-se de imediato do estado grave em que se encontrava Mrs. Jones e mandou buscar ao seu consultório comprimidos de ópio para aliviar a dor. Contudo, e apesar de todos os seus esforços, ela sucumbiu. Mas nem por um momento ele suspeitou de que algo errado se passara. Estava convencido de que a morte da senhora se ficara a dever a uma forma de botulismo. Nessa noite, a ceia consistira em lagosta em conserva e salada, bolo com creme, frutas embebido em vinho, pão e queijo. Infelizmente não restara a lagosta, comeram-na toda e a lata deitada ao lixo. Ele interrogou a jovem criada, Gladys Lynch. Esta estava profundamente perturbada, muito chorosa e agitada, e ele teve dificuldade em fazê-la dizer o que era relevante. Mas ela declarou vezes sem conta que a lata não estava deformada e a lagosta lhe parecera em ótimas condições. Estes eram os fatos de que dispunhamos. Se Jones tinha administrado arsênico à mulher de forma criminosa, parecia claro que não o poderia ter feito em qualquer dos alimentos ingeridos ao jantar, pois as 3 pessoas haviam partilhado a refeição. Ainda mais, o próprio Jones regressara de Birmingham no momento exato em que o jantar era servido, e por isso não teve oportunidade de alterar os alimentos previamente. "E a dama de companhia?" perguntou Joyce, a mulher robusta com o rosto alegre. Sir Henry assentiu. "Não nos esquecemos de Miss Clark, posso garantir-lhe, mas o móvel do crime, no caso dela, não era de todo evidente. Mrs. Jones não lhe deixara absolutamente nada, e na prática, a morte da patroa apenas a obrigava a procurar outro emprego." "Isso parece de fato excluí-la", concordou Joyce pensativa.
Ora, um dos meus investigadores depressa descobriu um fato significativo, prosseguiu Sir Henry. Naquela noite após o jantar, Mr. Jones desceu à cozinha para pedir uma tigela de farinha de milho para a mulher, que se tinha queixado de que não se sentia bem. Esperou na cozinha que Gladys Lynch a preparasse e depois levou-a ele mesmo ao quarto da mulher. Confesso que isto nos pareceu decidir o caso. O advogado assentiu. Móbil, enumerou ele, tocando sucessivamente as pontas dos dedos. Oportunidade. E além disso, como caixeiro viajante de uma empresa de produtos farmacêuticos, teria fácil acesso ao veneno. E era um homem de fraca fibra moral, sentenciou o pastor. Raymond West fitava insistentemente Sir Henry. Há nessa história algo que não bate certo, começou ele. Por que não o prenderam? Sir Henry esboçou um sorriso amarelo. Essa é a parte mais infeliz do caso. Até então tudo tinha corrido sobre rodas, mas aqui começamos a encontrar obstáculos. Jones não foi detido porque, quando interrogamos Miss Clark, esta afirmou que tinha sido ela própria a ingerir a farinha e não Mrs. Jones. Sim, parece que ela se dirigiu ao quarto de Mrs. Jones, como era seu hábito. Mrs. Jones estava sentada na cama e a tigela da farinha encontrava-se ao seu lado. Não estou a sentir-me bem, Millie, disse ela. É o que mereço por ter comido lagosta à noite. Pedi ao Albert que me trouxesse uma tigela de farinha, mas agora que ele a trouxe, parece que já não me apetece. É pena, comentou Miss Clark. Está muito bem feita, sem grumos. A Gladys é realmente uma boa cozinheira. Nos tempos que correm, há muito poucas moças que consigam fazer uma farinha de milho como deve ser. Pois a mim está a apetecer-me, estou mesmo esfomeada. Pensava que continuavas com os teus disparates, disse Mrs. Jones. Devo explicar, prosseguiu Sir Henry, que Miss Clark, alarmada com o seu constante aumento de peso, estava seguindo o que vulgarmente se conhece como uma dieta. Não é bom para ti, Millie. Palavra que não é, insistiu Mrs. Jones. Se Deus te fez forte, foi porque quis que fosses forte. Come essa tigela de farinha, vai fazer-te bem. E logo Miss Clark se apressou a obedecer, comendo toda a papa de milho. Portanto, estão a ver, isso destruiu por completo a acusação contra o marido. Instado a explicar as palavras gravadas no papel mata-borrão, Jones forneceu sem demora uma justificação. A carta, explicou ele, fora redigida em resposta a uma missiva enviada pelo seu irmão na Austrália, na qual aquele lhe pedia dinheiro. Ele respondera sublinhando que se encontrava completamente dependente da mulher. Quando a mulher falecesse, ele assumiria o completo controle do dinheiro e, se possível, auxiliaria o irmão. Lamentava não estar em condições de ajudá-lo, mas afirmava existiam centenas e milhares de pessoas no mundo em idêntica situação difícil. Então o caso deu em nada? Perguntou o Dr. Pender. Então o caso deu em nada, confirmou num tom grave Sir Henry. Não podíamos assumir o risco de prender Jones sem nada que fundamentasse a detenção. Houve um silêncio e, por fim, Joyce perguntou. E é tudo? Este é o caso, tal como ele se apresentava no ano passado. A verdadeira solução encontra-se agora nas mãos da Scotland Yard e, dentro de 2 ou 3 dias, poderão provavelmente lê-la nos jornais. A verdadeira solução, repetiu Joyce pensativa. Gostaria de saber. Vamos todos pensar durante 5 minutos e depois falamos. Raymond West fez um gesto de concordância e consultou a hora no seu relógio. Decorridos os 5 minutos, olhou para o Dr. Pender. Quer ser o primeiro a falar? Perguntou. O homem idoso abanou a cabeça. Confesso, admitiu ele, que estou completamente desorientado. Não consigo deixar de pensar que, de alguma forma,
O marido é culpado, mas não consigo imaginar como executou o crime. Só posso sugerir que ele deve ter administrado o veneno de um modo que ainda não descobrimos. Embora nesse caso não compreenda a razão porque só agora se fez luz relativamente a isso. Joyce? A dama de companhia, proferiu Joyce decidida. Sempre a dama de companhia. Como sabemos que não tinha motivos? Lá por ser velha, gorda e feia, isso não se quer dizer que não estivesse apaixonada por Mr. Jones. Podia odiar Mrs. Jones por outra razão qualquer. Pense no que será ser uma dama de companhia. Mostrar-se sempre amável, concordar com tudo, reprimir os desejos, conter as emoções. Um dia não suportou mais e matou-a. Provavelmente foi ela quem pôs o arsênico na tigela de farinha de milho e toda aquela história de ela própria ter comido não passa de uma mentira. Mr. Patrick? O advogado uniu as pontas dos dedos numa atividade profissional. Não gostaria de me pronunciar. Tendo em conta os fatos, não gostaria de me pronunciar. Mas tem de o fazer, Mr. Patrick, disse Joyce. Não pode reservar a sua opinião alegando princípios legais. Tem de participar no jogo. Tendo em conta os fatos, disse Mr. Patrick, não há muito a dizer. Na minha opinião, tenho infelizmente assistido a muitos casos semelhantes. Creio que o marido é culpado. A única explicação que me ocorre é que Miss Clark por alguma razão o protegeu deliberadamente. Pode ter existido algum acordo financeiro entre os dois. Ele pode ter percebido que seria considerado suspeito e ela, vendo apenas ante si um futuro de pobreza, pode ter concordado em contar a história da farinha de milho em troca de uma quantia substancial que Mr. Jones lhe daria. Se foi esse o caso, é claro que estaremos perante uma ação profundamente irregular. De fato, profundamente irregular. Discordo de todos vocês, afirmou Raymond. Esqueceram-se do fator importante do caso. A filha do médico. Vou dar-lhes a minha leitura do caso. A lagosta em conserva estava estragada, daí os sintomas de envenenamento. Chamou-se o médico, que encontra Mrs. Jones, que tinha comido mais lagosta do que os restantes, em grande agonia, e manda, como nos foi dito, alguém buscar comprimidos de ópio. Não vai ele próprio, manda alguém. Quem entregará os comprimidos ao mensageiro? Sem dúvida sua filha. É muito provável que seja ela quem habitualmente prepara os medicamentos requeridos. Está apaixonada por Mr. Jones e, nesse momento, despertam os piores instintos existentes na sua natureza e ela compreende que tem nas mãos o meio de obter a liberdade do homem que ama. Os comprimidos que envia contêm puro arsênico branco. Esta é a minha solução. E agora, Sir Harry, esclareça-nos, disse Joyce com ansiedade. Um momento, disse Sir Harry. Miss Marple ainda não falou? Miss Marple abanava a cabeça com uma expressão séria. Valha-me Deus, disse ela. Deixei cair outra malha. Estava tão interessada na história. Um caso triste, um caso muito triste. Recordou-me o velho Mr. Hargreaves, que vivia lá em cima na montanha. A mulher nunca tivera mais leve suspeita até ele morrer e deixar todo o seu dinheiro a uma mulher com quem vivia há algum tempo e de quem tinha 5 filhos. Ela fora criada deles, em tempos, uma moça tão agradável, dizia sempre Mrs. Hargreaves. Podia confiar-se nela para virar os colchões diariamente, exceto às sextas-feiras, claro está. E não é que Mr. Hargreaves mantinha aquela mulher numa casa na vila vizinha, enquanto continuava a desempenhar as funções de sacristão e a passar o prato das oferendas todos os domingos? Minha querida tia Jane, interrompeu Raymond com alguma impaciência, que tem um morto enterrado Mr. Hargreaves a ver com o caso? Esta história fez-me de imediato recordá-lo, declarou Miss Marple. Os fatos são tão parecidos, não são?
Suponho que a pobre moça tenha confessado agora o que seja por isso que encontraram a solução, Sir Henry. Que moça? Perguntou Raymond. Minha querida tia, de que está a falar? Daquela pobre moça, a Gladys Lynch. Claro, a que estava tão agitada quando o médico falou com ela. E bem podia estar a pobrezinha. Espero que o malvado Johnny seja enforcado. A transformar a pobre moça numa assassina? Suponho que também a enforcarão, a pobrezinha. Creio, Miss Marple, que labora um ligeiro equívoco, começou Mr. Peterick. Mas Miss Marple abanou obstinadamente a cabeça e desviou o olhar para Sir Henry. Tenho razão, não tenho? Parece-me tão chato. As centenas e milhares e o bolo com creme, quero dizer, é impossível não ver. Que tem o bolo e as centenas e os milhares? Impacientou-se Raymond. A tia virou-se para ele. As cozinheiras quase sempre põem centenas e milhares na decoração de bolos de cremes e frutas, meu querido, disse ela. É assim que se chamam aquelas coisinhas cor-de-rosa e brancas de açúcar. Claro que quando ouvi dizer que tinham comido bolo de creme e frutas à ceia e que na carta o marido tinha escrito a alguém uma coisa sobre centenas e milhares, relacionei naturalmente os dois fatos. Era aí, nos confeitos, que se encontrava o arsênico, nas centenas e nos milhares. Ele deixou-o com a moça e disse-lhe que o pusesse no bolo. Mas isso é impossível, disse Joyce rapidamente. Todos eles comeram bolo. Oh, não, disse Miss Marple. A dama de companhia estava a fazer dieta, lembra-se? Não se come bolo de creme quando se faz dieta. E suponho que Jones tenha retirado os confeitos da sua fatia, deixando-os de lado no prato. Foi uma ideia inteligente, mas muito cruel. Todos os olhos estavam fixados em Sir Henry. É muito curioso, disse ele lentamente, mas Miss Marple acertou em cheio na verdade dos fatos. Jones metera Gladys em sérios problemas, como se costuma dizer. Ela estava à beira do desespero. Ele queria livrar-se da mulher e prometeu casar com Gladys quando a mulher morresse. Envenenou os confeitos e entregou-lhes, juntamente com as instruções para sua utilização. Gladys Lynch faleceu há 1 semana. O filho morreu à nascença e Jones abandonou-a, trocando-a por outra mulher. Ela confessou a verdade quando estava a morrer. Seguiram-se momentos de silêncio, depois Raymond quebrou-o, dizendo: Bem, tia Jane, dessa vez ganhou. Não consigo perceber como foi capaz de descobrir a verdade. Eu nunca pensaria que a moça na cozinha estivesse relacionada com o caso. Pois não, meu querido, disse Miss Marple. Mas tu não conheces a vida como eu. Um homem do gênero daquele Jones, vulgar e jovial. Mal ouvi dizer que havia uma mocinha bonita na casa, tive logo a certeza de que ele não a teria deixado em paz. É tudo muito triste, doloroso, e não é coisa de que se goste de falar. Nem calculas o choque que foi para Mrs. Hargreaves, e o que na altura se falou na aldeia.